Estamos aqui hoje na escola Nossa Senhora do Livramento, no bairro Primavera, para conversarmos com o professor Diogo, professor de História, que vai nos falar um pouquinho sobre esse feriado de hoje, 15 de novembro, Proclamação da República. Tudo bem, professor Diogo? Boa tarde, Nelson. Tudo bom? Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, professor. Todos nós sabemos que amanhã é feriado, 15 de novembro, Proclamação da República. Mas o que tem por trás desse feriado que pouca gente ainda sabe? O que é a Proclamação da República? Bem, eu começaria dizendo que o primeiro fator que passa despercebido, principalmente quando a gente fala no 15 de novembro, é que esta data, esse feriado, foi sim, de fato, um golpe perpetrado por membros considerados republicanos àquela época e que utilizaram de manobras para retirar Dom Pedro II do poder, para tirar a princesa Isabel, para acabar com a monarquia no poder. A república a qual nós comemoramos nada mais é do que realmente o símbolo que foi marcado por um golpe, né? Mas dentro desse 15 de novembro há uma série de outros fatores que passam despercebidos. Por exemplo, é muito estranho nós pensarmos no personagem que é dito como proclamador da República, como ele simplesmente chegando ao centro do Rio de Janeiro, a capital, então, Império do Brasil, e montado em seu cavalo, ele gritava "Viva o Imperador", ao invés de "Viva a República". Sim. Assim como é muito estranho perceber mais adiante depois, o Marechal escreveu uma carta para o seu sobrinho, Clodoaldo, carta esta que está disponível a qualquer um que queira, é só acessar o Arquivo Nacional. Nós temos disponível na internet todo o acervo do Arquivo Nacional, onde o próprio Marechal fala para o seu sobrinho Clodoaldo: não se meta com esta questão de república, porque ela e a destruição total caminham juntas. Então, o 15 de novembro marcou, sem dúvida, o começo da nossa república, isso daí não há o que negar, mas é importante a gente ressaltar que o 15 de novembro ele é um golpe de Estado. E como qualquer golpe de Estado, vai contra o poder constituído, não é verdade? Ainda mais em dias como estes que nós vivemos, onde qualquer questão sempre se levanta o brado do golpe, né? Nós temos constantemente a ideia de que a sombra de um golpe está diante de nós. O que não me surpreenderia nem um pouco, até porque a gente costuma dizer um lugar comum, que tudo que começa mal termina mal. Então, se constantemente nós tivemos na nossa república uma série de golpes, tomadas de poder, regimes ditatoriais, eu acredito que isso aí naturalmente deve ter uma origem. E é a nossa própria república que começou dessa forma. Então, grosso modo, eu posso dizer, sem errar, que o que começou errado não poderia dar frutos bons tão cedo assim, né? E como é que foi essa transição da monarquia para a república? Mesmo, como o senhor falou, foi um golpe, né? Como é que houve essa transição? Bom, o que aconteceu foi o seguinte. O Visconde de Ouro Preto, ele era o presidente do Conselho de Ministros, o chefe do Conselho de Ministros. O que seria o presidente do Poder Executivo no reinado de Dom Pedro II. Estava findando o período dele para conselheiro, e alguns indivíduos republicanos, Quintino Bocaiúva, o Rui Barbosa, procuraram o Marechal Deodoro e informaram a ele algo que não é verdade. Informaram a ele que, a princípio, quem sucederia o Visconde de Ouro Preto seria o Gaspar Silveira Martins, nosso personagem histórico aqui do Rio Grande do Sul. E ele, que estava acamado, ele simplesmente, num acesso de fúria, disse que esse indivíduo não poderia ser. Então ele, através dessa notícia que não era verdade, tomou alguma atitude. Ele foi em direção ao Rio de Janeiro, ao centro do poder do nosso império, com o propósito de, antes de tudo, se levantar contra essa possível nomeação do Gaspar Silveira Martins. E gritava, como eu falei inicialmente, "Viva o Imperador". Ele não era republicano. O nosso parlamento, só para todos terem uma ideia, o nosso parlamento era composto de apenas 2 republicanos.
todo o restante do parlamento era monarquista. Bom, o que ocorre? O Dom Pedro, na verdade, ele nomearam o conselheiro Saraiva. Não era verdade que ele ia pegar o Gaspar Silveira Martins. O conselheiro Saraiva foi nomeado na madrugada do dia 16. Só que, por motivos óbvios, não conseguiu assumir e foi colocado à força, portanto, a República. Só que o que acontece? Quando houve essa transição da monarquia para a República, o que pouca gente também sabe é que a vida financeira do Brasil já começou mal com a República. O próprio republicano Rui Barbosa praticamente levou o Brasil à bancarrota. Nos primeiros anos, ele foi ministro da Fazenda no Império. E esses primeiros anos da República, com Rui Barbosa como ministro da Fazenda da República, ele literalmente inflacionou o governo de tal forma que ele emitiu tanto papel moeda que os próximos anos da política da República já foi praticamente deficitário, né? Então a República ela já começa num período de transição extremamente turbulento. Os primeiros anos da nossa República é de constante conflito entre os poderes regionais com poderes do governo federal. É um governo com problemas financeiros e, acima de tudo, o que pouca gente às vezes atina em se lembrar, é um período de uma história em que, por mais que nós tenhamos começado a caminhar àquela época como republicanos, toda a nossa história está com um embasamento monárquico. É como se nós estivéssemos ainda procurando uma identidade republicana e nós nos identificávamos somente com um aspecto monárquico. Uma outra coisa que eu quero ressaltar, seja em 1889, seja em 2017, uma coisa também fica muito clara na transição e nos dias de hoje. A República, em grandes momentos, sempre demonstrou um caráter onde quem tem a voz, quem participa ativamente da nossa República é uma minoria. É constantemente uma minoria, assim como foi uma minoria que deu o golpe, não obedecendo à maioria. O nosso imperador tinha mais de 90% de aprovação. Exatamente. Com mais de 90% de aprovação e tinha também o apoio da Igreja Católica. Será que no momento que a Igreja deixou de apoiar Dom Pedro II, ele enfraqueceu e por isso a República se aproveitou? Olha, eu creio que não. Eu creio que não pelo seguinte. A Igreja Católica, quando andou par e passo com o Império, fez com que não só o Império, mas a própria nação, o próprio povo brasileiro, tivesse um embasamento da sua vida alicerçado em valores cristãos que tornaram o nosso povo o que nós somos. Por exemplo, um exemplo bem claro. É normal nós verificarmos com os nossos pais, com os nossos avós, uma fala de que no passado era melhor. Na época de meu pai, dos meus avós, nós tínhamos uma outra conduta, um outro comportamento, nós vimos as coisas de formas diferentes. No âmago de toda essa questão, se nós analisarmos, os valores morais e também os valores cristãos, eu digo cristãos porque nós somos em grande maioria cristãos, estão se perdendo. E não é necessariamente um governo que faz isso. O governo pode incentivar esses valores, né? Visto que o que está em jogo aqui é a preservação da família, a preservação desses valores. O que eu acredito que possa ter ocorrido ali foi um possível distanciamento em alguns pontos específicos, mas ninguém jamais ia distanciar o que foi a monarquia e o que foi o povo ligado com a Igreja. Como que eu posso confirmar isso? Exatamente nos dias de hoje. Nós confundimos a ideia do que é um Estado laico. O Estado laico não é aquele Estado que não leva em consideração a Igreja para o seu povo. Nenhum governo, até vou olhar para a câmera para dizer isso, nenhum povo, em nenhuma civilização que já pisou nesse planeta, conseguiu existir sem ter valor moral baseado em alguma crença. Quando você fala de Estado laico, você tem que ter um governo que toma decisões tentando ao máximo ser imparcial. Mas jamais um governo, um povo vai dar as costas para alguma crença, porque são essas crenças que dão os seus valores. E retomando a tua pergunta, chegando no ponto exato, se nós somos realmente cristãos, somos judeus,
somos de religiões afro, não importa. Se nós temos alguma crença, é porque o nosso povo estava acostumado a ter essa liberdade. E isso mostra a herança que o Império nos trouxe, de realmente levar em consideração os valores da fé. E hoje o senhor, como professor, como um brasileiro, e sim, acha que a República valeu a pena, não valeu? Se seria melhor a monarquia ainda naquela época? A gente vê para a situação. É importantíssima essa pergunta. Não, eu acho assim, temos que olhar os momentos históricos à luz do seu tempo, né? E eu acredito que seria, de repente, até um tanto perigoso eu comparar o Brasil do Império com a República de agora. Mas algumas coisas são interessantes nós pontuarmos, né? Vamos começar um pontinho com relação ao Império. O Brasil, durante o período imperial, mais especificamente na década de 80, a última década do Império, o Brasil tinha a segunda maior marinha do mundo, tanto em poder quanto em número de navios. O Brasil, o Império do Brasil, era o 9º maior império que já existiu na humanidade, em extensão, maior até que o Império Romano do Ocidente. Nós tínhamos uma riqueza tão pujante que nós éramos um dos poucos países na época que poderia cunhar moedas em ouro e prata. Imagine você, né? Bom, vendo a República, nós temos mais de 100 anos de República, nós tivemos 7 constituições. Até o período imperial, a nossa Constituição era uma das 3 mais antigas que já existia. Tivemos 7 constituições, se contarmos a de 37 do Getúlio Vargas, são 7 constituições. Nós não tivemos ainda um período de estabilidade política significativo, perto ainda do que teve o Império, mais de 60 anos. E nós não tivemos um grande avanço onde a participação da população realmente se faz presente. Eu diria francamente que, se eu analisar os fatos à luz do seu tempo, eu não tenho como errar. A República falhou, está falhando, e realmente está falhando de uma forma grosseira, ainda mais nos dias de hoje, onde a gente vê, por exemplo, 3 poderes que não são poderes imparciais. E essa minha fala se dirige exatamente ao Poder Judiciário. Recentemente acreditava-se que o Poder Judiciário seria o único poder que poderia mostrar o que realmente é a ênfase de uma república, pois até o Poder Judiciário se mostrou incapaz disso. Então esse foi o professor Diogo. Com certeza nós teríamos muito mais perguntas a fazer, mas o tempo para a internet é curto. Então agradecer ao professor por ter nos explicado, ter dado praticamente essa aula de história para nós hoje, né, professor? Obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço, Nelson, mais uma vez a participação no TV Costa Doce. Obrigado a você que acompanhou e, principalmente, estude a nossa própria história. Tá? Como dizia o comediante Groucho Marx, você vai acreditar em mim ou nos seus olhos? Veja você, interprete você o que você estuda. Muito obrigado. Obrigado então, pessoal, e até a próxima.